Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui para seguir com a segunda parte sobre o tema procrastinação. Bom, aqui eu vou falar um pouco da questão da onde vem a procrastinação. Bom, procrastinação ela pertence a uma estrutura psíquica, química e biológica, como eu sempre digo, e como todo comportamento humano. Tem alguns estudos que demonstram que a procrastinação sim pertence a uma herança hereditária. Na realidade, tem um estudo feito por Daniel Gustafsson que ele demonstra em seus estudos que mesmo os gêmeos idênticos, eles têm características de procrastinar semelhantes. Aliás, além disso, os estudos desse cientista levou a compreender que a relação entre impulsividade e procrastinação, e elas estão interrelacionadas. Aliás, se acredita que a procrastinação é um subproduto da própria impulsividade. E isso é fácil entender. A impulsividade, se a gente levar para um olhar antropológico, para o olhar evolutivo do ser humano, o ser tem uma natureza de impulsividade até por causa da sobrevivência, porque do período lá 100, 200, 300, ou seja, 400 mil anos atrás, não se tinha alimento na esquina. Tinha que caçar, tinha que correr atrás. Não se sabia se você comeria no dia seguinte, se você teria algo para se alimentar no dia seguinte. Você, sua plebe, seus filhos, seu grupo, enfim. Então, isso trouxe uma característica genética dessa questão de ser impulsivo com as coisas. E a procrastinação tem relação com isso. Quando vai se levar para termos da psique humana, percebe que pessoas impulsivas tendem a procrastinar. Isso também faz sentido se nós formos aqui fazer uma reflexão da relação impulsivo e procrastinador. Uma pessoa impulsiva é aquela que tem necessidade do imediatismo, ela tem pressa, ela precisa de algo naquele instante. São pessoas que são muito motivadas, que tendem a colocar muita coisa em prática, mas não espera terminar. Ela vai abrindo portas, mas nunca espera o que está lá dentro. Ou seja, pessoas impulsivas, elas tendem a começar um projeto porque aquilo tem uma intenção, se sente motivado e coloca em ação. Mas como o projeto leva tempo e o resultado nem sempre é aquilo que ela esperou, até porque uma pessoa impulsiva dificilmente ela tem ali critérios de analisar as metas, de analisar os resultados, de tentar entender como ela está indo na trajetória, ela vai e começa outro projeto no qual ela tem uma intenção, motiva e coloca em ação. Novamente, ela começa motivada aquele projeto, mas como ela não planejou, como ela não tem uma estratégia, como ela não sabe claramente qual é o resultado, ela vai e começa outro projeto. O problema de uma pessoa impulsiva é que, como os projetos não são terminados, não se consegue fechar essas portinhas, não se consegue terminar, isso vai gerando frustração, vai gerando crenças limitantes. E a pessoa, em algum momento, ela coloca sobre expectativa ela com ela mesma. Uai, por que eu não consigo terminar minhas coisas? Por que eu não consigo começar algo e terminar algo? Ou seja, ela começa a cobrar dela, colocar ela sobre a avaliação dela com ela mesma, e nesse momento começa a se criar um conjunto de crenças limitantes aonde o culpado passa a ser ela. E isso é interessante, porque o fato de você se sentir culpado pela sua incapacidade de não terminar as coisas te leva a procrastinar, porque tem a ver com os valores que você está dando à vida. E na verdade não há problema algum nisso, é só a maneira de você construir, ou seja, colocar em prática não só a intenção, a motivação e a ação, mas deixar claro o que você espera disso. Quais são as dificuldades que eu vou ter no caminho, quais são as estratégias para lidar com os momentos que podem acontecer no caminho e o que eu estou esperando em receber.
O que está à minha frente? Por que eu estou começando esse projeto? Por que eu estou iniciando essa ação? O que eu quero em troca? O que isso tem a ver comigo? Porque senão você vai abrir várias ações e não termina nenhuma. E quando você não termina nenhuma, você tem essa angústia, essa sensação de decepção de você com você mesmo, essa ansiedade, essa depressão que você passa a sofrer porque começa a achar que está procrastinando. E como vai se construindo crenças limitantes, você efetivamente passa a procrastinar. Beleza, pessoal? Por isso que tem, sim, a gente tem lá uma estrutura genética familiar, a gente pode trazer traços genéticos familiares que nos leva a ser procrastinadores. Aliás, normalmente, volto a repetir, as pessoas impulsivas tendem a ser procrastinadores justamente por causa dessa etapa. Mas aí vem uma explicação que eu fiz nos vídeos passados, que é sobre as sinapses qualitativas e quantitativas. Nós temos os neurônios qualitativos, que é aquele que forma a nossa essência do eu real, mas temos os neurônios quantitativos, que é o resultado das experiências. Ou seja, o ser humano ele não é escravo da sua história familiar. Ele não é escravo da sua história genética. Ele pode mudar questões, atributos comportamentais a partir de ação, de ação e reação. Ação e reação. O que eu quero dizer com isso? A partir de resultados, ressignificação de crenças que nos limitam ou daquilo que a gente traz, que a gente se entende que não somos capazes para agir ou para fazer. Quando a gente coloca em prova nós mesmos, nós vamos construindo esses neurônios, essas sinapses quantitativas que vai formatando, vai consolidando uma outra formatação do nosso próprio eu, da nossa própria forma de ver e de enxergar e de lutar pela existência e por aquilo que efetivamente a gente deseja para nós. Beleza, pessoal? Bom, um segundo ponto importante que eu acho que é legal falar da procrastinação é que a procrastinação tem muita relação com pessoas perfeccionistas. Mas aí você vai me falar, mas como assim, Marcelo? Pessoas perfeccionistas procrastinam? E muito. E eles não percebem. E quando percebem, já estão sofrendo alguma síndrome, algum transtorno ou alguma doença mental. Por quê? Porque a pessoa, quando ela é perfeccionista, ela não consegue se autoavaliar. Ela não percebe nela, ela tem dificuldade muito grande de perceber nela os seus próprios limites. Então, a pessoa que é perfeccionista, ela sempre vai ter uma justificativa quanto à sua perfeição. Então, ela começa um projeto. Esse projeto faz sentido para a pessoa, mas ele não consegue atribuir valores de maneira no qual ele consiga terminar esse projeto. Ele vai justificar. E aí ele vai pôr culpa que não tinha a ferramenta adequada, ele vai pôr culpa que não era o projeto, não era realmente o melhor projeto, não era realmente aquilo que ele queria, que aquilo não era o ideal, ou seja, ele vai encontrar um culpado, uma maneira de justificar o porquê ele está procrastinando aquele projeto. Isso é importante entender quem tem traços perfeccionistas para que também não transformem suas ações no qual não conseguiram terminar e assim procrastinam sobre certas ações para também não construir crenças limitantes. Por quê? Porque as crenças limitantes, em algum momento, ela vai ser cobrada e você vai se apequenando. Você vai limitando a forma de você apostar na sua vida, a forma de você encarar a sua vida, a forma de você colocar em risco, arranjar problemas mesmo, para que motive você sempre viver, sempre crescer, sempre evoluir, sempre se tornar pessoas melhores. Então, muito cuidado, mesmo que você tenha uma tendência perfeccionista e que acha que tudo está dando certo, cuidado. Faça uma autoanálise, faça uma avaliação do que efetivamente você está fazendo para você não se tornar procrastinador e vítima de você mesmo. Beleza? Então, tanto a questão do procrastinador
como das pessoas impulsivas são razões que, se identificado e você perceber que tá tendo dificuldade em lidar com as questões da vida, de terminar os projetos que fazem parte da sua vida, procure ajuda, procure um bom profissional de desenvolvimento comportamental, porque ele vai te ajudar a você meio que se situar com a realidade. E muitas vezes a gente se perde quando a gente vai criando desculpa, muitas crenças limitantes, a gente acaba se perdendo com a realidade de nós, com nós mesmos, com a nossa autoestima, com o nosso valor, com nossos princípios, com o nosso potencial, com o nosso conhecimento, ou seja, com tudo aquilo de atributos positivos que nós temos, a gente acaba sofrendo um impacto negativo porque a gente perde uma perspectiva mais realista de quem somos. E isso pode prejudicar você com você mesmo. Uma outra questão que eu acho que vale a pena a gente aqui também trazer sobre procrastinação é que o cérebro, a maneira do cérebro entender o tempo é diferente do que a gente acha que ele faz. Na verdade, o cérebro, ele entende a sua relação, a nossa relação com o tempo, ele tende a categorizar. Ou seja, aquilo que está distante é menos importante do que acontece agora. Ele categoriza isso. O problema é que a vida, se a gente tem um desafio gigante lá na frente, que a gente tem que entregar, por exemplo, meu caso, uma tese de doutorado, que foi um dos desafios mais maravilhosos que eu tive na minha vida e que eu tive que me reaprender, me reestruturar e aprender a me reorganizar como pessoa, como profissional. Quando a gente tem algo muito distante, a gente coloca lá na categoria de menos importante e a gente vai resolvendo os problemas dos mais importantes, que é como a gente enxerga o tempo, ou seja, aquilo que é mais próximo, que está mais em tempo imediato para acontecer, a gente entende como sendo mais importante. O problema é que a vida não para. Não para. A vida continua o reloginho funcionando. E nesse tempo que começou aqui, a sua responsabilidade para o tempo para terminar, você tem as condições, os fatos, as relações com a vida. E esse tempo não para. O problema é que você vai acumulando, resolvendo problemas do dia a dia, e quando você dá de cara, você chegou justamente no prazo que era para entregar aquilo que era importante para você. E você simplesmente se perdeu por não conseguir gerenciar esse tempo, perde o emprego, perde a amizade, perde a esposa, perde coisas tangíveis e intangíveis, por falta dessa conscientização que o cérebro nosso ele categoriza a relação das nossas obrigações, das nossas responsabilidades com o tempo. Então, uma maneira de lidar com isso é tentar meio que, vamos dizer, enganar nós mesmos. Então, se é para a semana que vem, coloque como data limite a sexta-feira, a quinta-feira dessa semana, até para você falar, eu preciso revisar isso. Se é para o ano que vem, coloque como limite outubro, novembro, para que você tenha tempo de revisar. Ou seja, crie artifícios para que você sempre antecipe as suas responsabilidades de uma maneira estratégica para saber lidar com isso. Um outro problema que a gente sempre tem com relação à procrastinação é que às vezes os projetos são muito grandes e o próprio tamanho do projeto, de a gente ver aquele tamanho de projeto, pode nos amedrontar, nos criar uma ansiedade muito negativa, uma visão medrosa, em ter medo de não saber lidar com aquilo, de não conseguir lidar com aquilo, de não conseguir achar, se colocar em uma autoperspectiva negativa de achar que você não é suficiente para lidar com aquilo. E para isso tem uma maneira também de você fracionar a sua entrega. Ou seja, se é um projeto muito grande, que te causa uma certa ansiedade, um medo, um temor daquilo, faça de parte em parte, pedacinho por pedacinho, pouquinho por pouquinho. Eu sempre falo para os amigos meus que querem escrever livro, cara, imagina o livro, você tem que imaginar o começo, uma parte do meio e uma parte do fim. E criar ali
colocar ali quais são os capítulos. E a partir daí começa de pouco em pouco, mas sempre. Sempre de pouquinho em pouquinho, 2, 3, 4 páginas por dia, sempre pesquisando. Pô, hoje eu vou pegar um dia para pesquisar sobre o que eu vou escrever. Pesquisa, dá um tempo para você analisar, mas sempre fazendo de pouco em pouco. Sempre trazendo algumas responsabilidades, colocar no papel. Quando a gente coloca no papel é muito diferente do que deixar aqui, até porque o papel não apaga, e segundo, as áreas do cérebro que tratam responsabilidades são muito maiores. Coloca no papel, coloca nos post-it na sua frente, fala hoje é isso, hoje é aquilo, hoje é aquilo, hoje é aquilo, e divida em pedacinhos menores, que eu tenho certeza que isso vai ajudar você a lidar com este problema. Por fim, vou deixar aqui 5 perspectivas que funcionaram para mim quando eu passei foi uma passagem minha muito dolorida por causa de depressão e eu passei a procrastinar algumas responsabilidades que eu percebia que eu estava, quanto mais eu procrastinava, mais depressivo eu ficava e pior eu ficava e lidar comigo mesmo. Então eu comecei a tentar criar alguns mecanismos para que eu pudesse lidar com isso e deixar a procrastinação. Uma foi me reaprender a me comportar. Ou seja, aquelas metas que eram grandes se transformaram em pequenininhas. Eu fiz passinho a passinho. Passinho a passinho. Então eu parei, em algum momento me desconectei de mim mesmo e falei, cara, eu vou nesse momento me desligar e vou criar para mim uma estratégia para eu lidar com a minha vida e com as minhas responsabilidades. Reaprendi a respirar, reaprendi a me acalmar e deixei a ansiedade. Tá? O que mais me ajudou a chegar a esse estado de espírito de lidar comigo e com a maior problemática minha, que era a depressão, de estar acometido da depressão, foi justamente eu reaprender a respirar. Eu me desliguei de qualquer coisa que não fosse importante para mim, qualquer rede social, WhatsApp, grupos, eu me desliguei completamente de tudo que estava à minha volta. Desculpa, meu celular está ligado, desculpa. E aprendi a respirar. E isso me fez acalmar e a diminuir a minha ansiedade, a minha angústia de querer fazer as coisas, mas não ter energia. Quando eu comecei passo a passo, ao pouco, coloquei no papel minhas metas, as metas diárias, aonde eu queria chegar, qual que é o meu limite, beleza. Isso me ajudou a lidar comigo e a reaprender a me comportar e me ajudou a lidar com a procrastinação. Outro é justamente não se castigue. Se não deu, não deu. Mas senta e reorganiza a estratégia. Porque essa história, essa semana tive que viajar por causa do trabalho, tive que dar palestra, treinamento, era para ficar treinamento, isso aconteceu agora há pouco tempo atrás, era para eu dar um treinamento de 3 dias, acabei ficando 6 dias, isso atrasou diversos compromissos que eu tinha comigo mesmo, e aí você fala, não, semana que vem vou dormir meia-noite, vou acordar, eu já acordo cedo, vou acordar mais cedo para recuperar o prazo. Não, não faça isso, não se castigue. Sim, mas não se castigar não quer dizer que você não tem que se reestruturar. O que eu quero dizer é reorganize. Sente e fala assim, ó, não consegui fazer essas etapas, então deixa eu reorganizar aqui para eu ver quais são as minhas metas, quais os prazos, quando vai ser, o que eu estou esperando, qual que é a estratégia. Bom, aconteceu essa semana, e se acontecer de novo, como eu vou lidar com isso, qual a melhor maneira de em um ato desse eu me observar, como eu vou aprender a vivenciar esses acasos do dia a dia, essas outras problemáticas que acontecem com nós. Beleza? Mas não se castigue porque isso não leva a lugar nenhum. Essa repreensão, ela só nos prejudica. Aliás, eu tenho... eu gravei alguns vídeos para trás justamente explicando que às vezes a gente
O fato de a gente não conseguir lidar com as nossas metas, com a nossa programação, não quer dizer que nós somos incapazes, mas é porque a gente está errando na hora de. A gente está se equivocando na hora de fazer a nossa programação com nossos objetivos, com as nossas metas. Então o problema não é nosso, o problema é que nós estamos fazendo de uma forma que não é realista com o mundo, com as responsabilidades, com as preocupações, com o dia a dia. Então, se você está tendo problema com o seu cronograma, não desista. Simplesmente refaça o seu cronograma de uma maneira mais real, mais bem feita, mais bem pensada, para você não se frustrar, não sentir esse sentimento ruim que traz essa. Quando a gente não consegue atingir algo, essa agonia que gera, né? Por fim, dois pontos que eu acho que são bastante necessários a gente refletir. Uma, tenha uma visão clara do seu futuro. Faça uma linha do tempo de você com você mesmo. Coloque no papel isso. Quem sou, quem eu quero ser e onde eu quero chegar. Sabe, mesmo que a gente mude, amanhã pense diferente, talvez uma experiência ou uma possibilidade ou uma condição nos faça mudar as nossas estratégias futuras, mas a gente tem que saber para onde a gente quer ir, a gente tem que saber para onde a gente quer chegar. E não é só o amanhã, é daqui 6 meses, daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 5 anos, a gente tem que ter uma noção da caminhada nossa, porque senão nada vai ter valor. É o fato de a gente querer fazer, começar. Ou seja, a gente vai perdendo o sentido, o significado das coisas. Então, pense no futuro. É importante pensar no futuro. É importante você antecipar, vivenciar ele, sentir ele, criar telas mentais sobre ele, até para ver se faz sentido, saber lidar com os problemas que podem acontecer no meio do percurso. Bom, e se isso não tiver, qual é o plano B, qual é o plano C? Tenha uma estratégia da sua vida, porque isso também nos ajuda a evitar a procrastinação. E por fim, que é algo que todo mundo fala, Marcelo, você não deveria falar isso, mas eu vou falar. Comemore. Sempre que você atingir uma meta, comemore, mas não é comemorar, encher a lata, ficar bêbado, ou fazer festa, ou ir fazer compra, ou comer aquilo que você guloseimas. Não é esse tipo de comemoração. Quando eu falo comemorar, compartilhe isso com as pessoas. Compartilhe com seus amigos, compartilhe com a pessoa que está do seu lado, compartilhe com quem te ama ou com quem você ama. Se a pessoa está do seu lado, é seu amigo, ela realmente admira você, ela tem amor por você, ela vai torcer junto com você, ela vai te dar a mão e falar, caracas, isso é muito legal. E essa sensação a gente precisa sentir. O ser humano ele tem por si o seu narcisismo, o seu egoísmo, o seu egocentrismo, e às vezes a gente tem que alimentar isso. Então, cara, cada meta sua, converse com as pessoas, converse com um amigo, se vanglorize sobre isso, porque não estou falando para comemorar fatos grandes, não. São pequenos passos que a gente dá. Tem alguém para conversar. E se você não tiver essa pessoa, tem um psicólogo, tem um terapeuta que você possa ir lá e ele possa dar a mão para você e falar, cara, e aí, top 10, e qual que é o próximo passo? E te ajudar a você manter o seu status motivacional sempre em pé. Faça isso, comemore. Uma outra questão desse comemorar é uma maneira de você comemorar, que faça você se alegrar, se potenciar. Terminei uma tese, terminei um livro, terminei um artigo, terminei um projeto, terminei algo que realmente foi muito pesado para mim. Cara, pega ali 2 dias para procrastinar mesmo. Pega 2 dias para se desligar do mundo. Pega um dia e fala, cara, eu vou lá pro parque, vou deitar na grama e vou dormir, vou curtir meu pet. Ou seja, como comemoração, quebra o seu status quo. Como uma recompensa de falar assim, cara, como é bom eu ter conseguido aquilo. Como é bom eu estar agora me sentindo bem, me sentindo alegrador, me sentindo potente, sabendo que eu sou capaz. E para sentir essa sensação de capacidade, de empoderamento nosso,
A gente precisa sair desse ciclo que a gente estava com aquele projeto, com aquela ação, e fazer uma coisa completamente fora, aquilo que você não faria, que é a hora que vem aquele momento e fala assim, nossa, cara, putz, foi bom, quero mais disso. E aí você vai se sentir sempre motivado a fazer mais. Pessoal, um beijão para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessas duas partes sobre procrastinação. Se gostou, deixa seu like, se inscreva, compartilhe, comente. Vamos trocar ideias. O objetivo meu é estar aqui justamente para isso. Tá bom? Até a próxima. Muito obrigado por ter assistido até aqui. E aguardo lá o seu joinha. Beijo para vocês.